Olá pessoal, seguindo aí o nosso mini curso de linguagem de programação C, a gente vai falar um pouquinho agora sobre variável. A variável é um espaço de memória que a gente reserva para poder armazenar valores e posteriormente resgatar, manipular esses valores. Então imaginem que assim, o computador tem a memória, vamos pensar aqui na memória do nosso computador. Imagina que eu tenho aqui a memória do nosso computador e ela pode ser dividida em pequenas partes, tá? Algumas partes maiores, outras menores, e eu vou reservar aqui alguns pedaços. Tá? Então, pode imaginar, por exemplo, a nossa memória do computador como sendo ali um grande armário, com várias gavetinhas. Então eu posso pegar, abrir uma dessas gavetas e colocar um valor. Vamos supor, eu coloquei o valor A. Tá? E eu vou nomear esse espaço aqui para depois eu poder encontrar ele. Então, eu consigo fazer coisas do estilo reservar um espaço na memória, dar um nome para ele e guardar uma informação. Guardo esse dado, na verdade, ainda não informação, ali e posteriormente eu posso manipular ou resgatar ele. E eu posso fazer isso várias vezes, posso colocar vários conteúdos e posso colocar também valores diferentes. Tá? O que acontece? Cada um desses espaços vai receber um nome, vai permitir quase que um endereço dele aí para eu achar ele posteriormente e utilizar o valor que está ali dentro. E o tamanho do espaço que eu vou reservar depende do que eu quero guardar dentro dele. Esse é mais ou menos ali o conceito de variável de uma maneira simplificada. Vamos dar uma olhada um pouquinho em algumas características desses nomes. Falei, eu posso dar nomes para as minhas variáveis. Porém, tem algumas regras. Primeiro, só aceita letras, números e o underline. Não consigo usar, por exemplo, na linguagem C, né, que estamos tratando, um arroba. Não pode. Não posso colocar uma exclamação. Somente aceito letras, números e o underline. Não posso começar com número, até posso ter número ali, mas o começar não. Então, só posso começar ou com uma letra ou com underline. Outra coisa é case sensitive. Então, nome é diferente de nome. Tá? Um é diferente do outro. Case sensitive, se eu uso letra minúscula aqui, a variável tem letra minúscula. Se eu uso letra maiúscula, variável tem letra maiúscula. São duas variáveis diferentes aqui. Ok? E agora sim, não é uma regra para nome de variável, mas é um conselho aí. Use nomes semânticos, use nome que você vai conseguir interpretar posteriormente. Uma variável chamada x pode ser muita coisa. Alguns nomes já vêm meio prontos. Por exemplo, é bem comum a gente usar a variável i para indicar a iteração, quando ela vai acontecendo algumas coisas ali dentro de um laço. Tá? Mas a gente usar nomes, por exemplo, conte, de contador, é muito mais legal, é muito mais fácil de eu me localizar dentro do meu código posteriormente. Tá? Então, embora eu usar nomes semânticos que me remetam à funcionalidade, ao que eu estou guardando dentro dessa gaveta, não seja uma regra, acreditem, num código maior vai fazer muita diferença, vai ajudar bastante vocês. Aqui já é mais dica mesmo. E existem algumas palavras que são reservadas, que não podem ser nomes de variável. No ANSI C89, né, que é uma convenção muito utilizada para se escrever o C, são 32 palavras reservadas. São essas que estão aqui na tela agora. Mas normalmente a gente nem vai usar elas mesmo, porque elas são comandos, né? Então, que nem, por exemplo, cadê? Int, float, double, char. São tudo nomes de variáveis. Tipos primitivos, que vamos falar hoje, né? Então, Scined, são tudo coisas que a gente usa para outras funcionalidades que a gente não pode dar uma variável, dar o nome para uma variável de break, por exemplo. Não posso criar uma variável chamada for, tá? Porque a gente já são palavras reservadas que usamos para outras coisas. Tá? Então, assim, não precisa nem ficar decorando muito isso aqui. A chance de você acertar justamente uma palavra dessa, a hora que está declarando o nome de uma variável, é muito pequena. São essas que mais existem. E os tipos primitivos aí de variáveis? Nós temos a char,
int, float, double e uma meio diferentona ali que é a void. Eu comentei no começo do vídeo que uma das coisas que diferencia uma variável da outra é o tamanho dela. Por exemplo, a char, ela vai pegar uma gaveta ali, ela vai pegar um espaço de memória de 8 bits. Ok? A int, 32 bits. Float, 32 bits. A double tem o double de uma float, 64 bits. E a void não é relevante quanto ela até ocupa um espaço de memória, mas não vamos nos preocupar com isso. Já a gente fala sobre a void, eu vou pular ela durante a explicação, porque deixo ela por conta só dela. Os intervalos típicos, a gente pode mudar um pouco, manipular um pouco isso aqui com modificadores, mas a gente vai deixar isso para outro vídeo. Tipicamente, de uma maneira padrão, a variável char vai caber uma letra. Normalmente a gente vai usá-la para letra, mas ela até pode entrar ali de um intervalo de menos 128 a mais 127. Mas normalmente o tamanho para uso ali, o intervalo típico, a gente vai colocar uma letra na nossa char. Um exemplo, 15 está nesse intervalo aqui numérico e a letra A é uma possibilidade, né, que a gente coloca aqui. O intervalo típico do int é isso aqui, é um número grande. Vai desse negativo a esse positivo, tá? Então, 42 é um típico número inteiro. Mas reparem que esse intervalo ele não tem ponto em momento algum. Ele é um número inteiro, não pode ter um valor fracionado. Que aí, quando você quer um valor fracionado, já entra um float. Que o float vai do 1.2 vezes 10 a 38, ou seja, eu posso ter 38 casas, então 0,38 números zeros e 1, ou posso ter ali o 3.4 e 38 zeros depois desse 4, tá? Então ele aceita aí até 38 zeros como casas decimais, basicamente. É um nível de precisão bem alto. O 3.14, o nosso famoso pi, ele não poderia ser um inteiro, não poderia ser ali um char, mas ele pode ser um double, ou ele pode ser um float, ou um double também. O double ele já vai ocupar 64 bits de memória. E ao invés de ele aceitar aqui, né, na nossa notação científica 10 vezes 38, ele aceita 10 vezes 308. É muito zero, então ele vai ser utilizado só para uma situação que eu precise um nível de precisão absurdamente alta. Para situações práticas, é muito raro a gente utilizar double. Normalmente o float ele vai atender muito bem. E uma característica tanto do float quanto do double, eu estou falando, a gente pode usar aqui 38 zeros. Nem sempre a gente vai digitar ali para perder a conta na digitação de tudo isso é grande. Então a gente pode colocar uma notação científica também aqui, tá? No momento do uso dessas variáveis. Isso aqui eu estou falando 2.7 e 5 zeros. Isso aqui vai funcionar também quando eu estou usando uma variável tanto double quanto float, tá? Uma característica importante para nós falantes de português, ele usa o padrão americano, então não usa 2,7, é 2.7, tá bom? Então eu quero um número fracionário, eu quero, sei lá, 4,5, eu vou usar 4.5, e aí eu escolho variável ou float ou double. Normalmente eu vou utilizar o float, porque o double é meio exagerado, tá? E a variável primitiva do tipo void, a principal característica, a gente pode até usar ela para ponteiros, por exemplo, mas a principal característica é quando eu quero criar uma função e indicar que essa função não vai receber parâmetro. Então a void ela indica um vazio. Quando eu quero indicar nada, por isso que o intervalo típico dela eu deixei vazio, o tamanho eu deixei vazio, porque a funcionalidade principal que ela tem é indicar nada. Eu não vou declarar uma variável do tipo void. Tá? Eu vou usar ela ali. Quando eu criar uma função, eu posso passar void indicando, não vai receber parâmetro. Não tem como eu receber um parâmetro nessa função. Ok? Como declarar uma variável? É simples. Tipo da variável, espaço e o nome da minha variável. Termino com ponto e vírgula cada declaração. Tá? Então, um exemplo mais real. Int é o tipo da minha variável. Eu quis dar o nome da minha variável aqui de variável inteira, separando com underline, posso colocar underline na minha variável, ponto e vírgula. Isso aqui eu já criaria uma variável do tipo inteira.
Tá? Agora vamos ver como que fica isso lá no nosso online GDB. Né? Comentei num outro vídeo que eu vou normalmente utilizar as implementações por aqui. Então, vou copiar aqui, online GDB, pá, deixei já o browser aberto, online GDB como C, vou apagar tudo que ele tem aqui para a gente digitar do zero e ver como que faz a coisa nascer aí, o processo de construção. A estrutura básica lá, que eu comentei em outros vídeos, include, vou incluir a biblioteca std io.h, só coloco o cabeçalho dela, vou fazer um int main, tá? Indicando que eu vou ter uma saída, na minha main vai ter uma saída do tipo inteiro, vou abrir e fechar o escopo dela aqui, e aqui dentro eu vou colocar uma variável do tipo char, com o nome exemplo, ponto e vírgula. Coloquei a char, tipo exemplo, vou colocar aqui a minha exemplo, vai receber um valor C. Tá? Como é um caractere, isso é importante. Quando eu estou falando de char, para eu poder indicar que é um caractere, né, é um variável do tipo caractere. Eu vou trabalhar como sendo uma letra. Eu preciso colocar entre aspas simples, não posso só colocar aqui um C. Se eu colocar assim, ele vai achar que é uma variável. Então eu tenho que colocar entre aspas simples, que aí a minha variável do tipo char vai receber um char, ok? E vou fazer um printf aqui. Não vimos ainda printf, vamos ver em outro vídeo, mas só para a gente poder brincar um pouco aqui, gerar uns exemplos, depois eu explico melhor. Tá? Caractere e se meus dedos permitirem, exemplo. Ponto e vírgula. E aqui faltou um ponto e vírgula, daria erro. Tá? E ponto e vírgula, e agora eu dou um return 0 e ponto e vírgula. Tá? Esse código aqui já deve funcionar. O que eu estou fazendo? Estou criando do tipo char a variável exemplo, ponto e vírgula, próxima instrução. Exemplo vai receber o valor C, e aqui, printf, eu vou printar, eu vou mandar para a minha tela uma variável do tipo char, tá? Indicado pelo %C, eu estou indicando que é uma variável do tipo char. Qual variável é essa? A variável exemplo, ponto e vírgula, return 0, se der tudo certo, ele vai retornar para mim um 0, indicando para o sistema que foi ok. Beleza? Vamos dar um run. Pode ver aqui que ele printou para mim o C. Ótimo, era o que eu esperava. Se eu mudar aqui, B, run, B. E se eu fizer assim agora? Coloquei o B, dou um exemplo, de novo, igual, abre e fecha aspas, D. Run. Opa. Novamente, faltou ponto e vírgula. Agora vai dar certo. Percebam, eu peguei minha gaveta, abri, coloquei o valor B. Bacana. Agora, na mesma gaveta, eu coloquei o valor D. Eu tirei o que estava lá antes e coloquei um novo valor. Percebam que ele vai me exibir aqui na tela, ele vai printar para mim o último valor que eu coloquei. Ok? Então, esse é o conceito básico de variável. A gente vai trabalhar isso muitas vezes. Esse é um conceito que tem que estar muito claro, de que eu posso ir mudando o valor desse espaço de memória que eu tenho. É um espaço de memória que eu reservei, dei um nome de exemplo para eu poder resgatar ele posteriormente, tanto que aqui foi o que eu resgatei. E eu posso ir manipulando esse valor até eu utilizar ele para alguma coisa, mostrar ele em tela e afins. Tá bom? Então, nos próximos vídeos a gente vai usar os outros tipos, mas agora já falando de uma maneira natural, agora que a gente já entendeu o conceito de variável. Obrigado, gente!